Dia, vamos tomar um chá comigo? Ontem eu passei uma mensagem para uma cliente e ela falou assim: eu acho legal, mas tem coisa que eu não entendo. Eu falei assim: é assim mesmo. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre essa questão do entendimento, porque que às vezes não há diálogo, não há entendimento, não há melhora, né? Esses nãos aí na vida da gente. Me passou várias coisas pela cabeça. Uma delas é assim: eu sou psicóloga de formação, né? Então tem coisas que é o que dentro da psicologia se chama de mecanismos que a gente usa para se proteger ou para se defender, que acaba dando na mesma, né? Então você passou por uma dor e aquela dor foi muito ruim, né? Nunca vi dor boa. E você não sabe como resolver aquilo, você é bebê, né? Você tá ali disponível. Você não tem esse raciocínio, esse entendimento, você tá no emocional, no sensorial, na percepção, né? A nossa razão aqui, ó, o nosso intelecto ainda tá em processo. Então, o que é que acontece, né? Você vai para esquemas básicos que existem na espécie para você poder sobreviver, que já vem sendo utilizado. E tem coisas que dentro que vão se manifestar, né? E depois continua o processo, porque você não resolveu o original. Então você vai pondo camadas em cima daquilo. E quando a gente está adulto e tem que fazer um entendimento de alguma coisa, se tem muita defesa em cima daquela questão, não é entendimento, né? Não é que você não seja capaz, é que se você entender aquele lugar, você vai ter que fazer alguma coisa, você já vai entrar em contato, né? Eu tô também tive um diálogo semelhante assim com o meu irmão. Por que a pessoa simplesmente não desiste, por exemplo, de deixar fumar? Porque fumar é um sintoma, né? Comer é um sintoma, mentir é um sintoma, raiva é um sintoma, entende? A gente tá na faixa do sintoma, com as coisas assim que acontecem no nosso dia a dia, né? Com as nossas dificuldades. Você tá na faixa do sintoma. E atrás desse sintoma, o que dá manutenção dele é esse mecanismo de defesa. E se eu retiro a defesa, eu vou ficar em contato com o quê? Com a minha vulnerabilidade, com a minha fraqueza, com a minha dor, com aquele lugar aonde eu evito, porque eu já sei que eu tenho dificuldade ali, eu sei que vai doer. Então, a questão gira em torno disso. Então, eu entendo, mas não compreendo, sabe? Assim, a cabeça até alcança, acompanha um tanto, mas eu não consigo fazer, né, essas coisas que você fala. Porque quando você ouve pela primeira vez, aquilo já aciona o seu mecanismo de defesa. E tudo bem, né? Você tá ali, ó, com uma dor, saberá há quanto tempo, e você tem dificuldade com ela, né? E na maioria das vezes a gente nem sabe direito qual é a causa, né? A dor tá tão lá no fundo, né? Tão lá no fundo, que você nem atina o que é que aconteceu. E, gente, assim, maioria das vezes, né? É uma má compreensão, né? É um mau entendimento, né? Você fica ali e não abre mão
de algo que nem tá acontecendo mais com você. Você tá preso energeticamente, né? Na sua dinâmica interna, tá presa nesse momento traumático. Não tô dizendo que não tem dor, que não tem que fazer esse movimento, não é isso. Mas você tá preso lá e isso vai dificultando, vai comprometendo as outras áreas da sua vida, porque é tudo ligado, é o mesmo corpo. Então, um dos sintomas mais básicos, assim, né, que é bom a gente ficar atento, desconfie, né, é quando você fala, não, isso não acontece comigo. Mas não é um não, assim, é um não mais contundente, é um não imperativo, é um não exagerado. Você nem dá espaço. Será? Será que eu tenho isso? Você já está armado. Já está armado. E muitas vezes você nem percebe. Porque você já vem praticando isso, ó, há muito tempo. Não, não tem isso, não. Não. Se a pessoa começa a insistir, vai subir no negócio. Isso é sintoma de que você está acionando o seu mecanismo de defesa. Entende? Isso é um não, né? Então, não, isso não é comigo, não, isso daí, isso é do outro, eu não tenho isso, Deus me livre desse trem, sabe assim, já vai chutando, ah, eu não sou assim, não. A pessoa às vezes te dá um retorno e você nega completamente. Então, tem que ficar atento, né? Porque você precisa ir desmontando essa defesa para sua vida melhorar. A questão da defesa é que ela, para você dar manutenção nela, você precisa pôr uma energia. E se você põe muita energia naquela defesa para evitar algo, tem um momento que você vai ficar sem. Você não tem energia disponível. E qualquer coisa que cutuque aquele lugar, você vai se sentir ameaçado. Então, quando você se sente ameaçado, quando você se sente cutucado, quando você se sente muito mobilizado, coisas extremas, né? Fique esperto. Mas, dependendo do signo da pessoa, né? Principalmente se ela tem bastante água e ela não quer fazer contato com a emoção, você pode congelar, né? Você pode sair fora. Fica fora do corpo, né? Tá acontecendo um monte de coisa, você já foi. Literalmente tem gente que fica gelado, né? Tem essa temperatura mais baixa. Por quê? Porque não tá circulando a vida da forma como deveria. Então, assim, sabe quando você leva um susto? Você faz assim, você recolhe a sua energia para proteger as coisas principais, né? Você tá ameaçada. Então, às vezes a pessoa já vive nesse lugar e acha que é normal ter mão fria, ter pé frio, né? Ter essa coisa mais palidinha. Gente, não é. Isso é mecanismo de defesa. O sangue tem que chegar bem, senão você não consegue raciocinar, você não consegue ir para frente, né? Então, tem essas negações que passa por esses lugares também, né? Reflete no físico, essa coisa mais assim desvitalizada, de tanto que pega a tua energia, de tão ameaçador que foi o fato, e você ainda tá nele, entende? O seu corpo ainda tá reverberando isso. Um outro mecanismo de defesa, né, é a compensação. Então, você não resolveu a questão, mas você faz de conta que tá tudo bem. Eu tenho muito medo de falar, tem. Aí você vai lá e treina para falar. Mas qual é a causa dessa dificuldade? Sempre vai ter um negócio. Você pode ficar excelente para falar, mas você superou aquela fase de baixa estima, entende? Você pode melhorar, você pode maquiar. Isso existe, porque você está compensando algo que te falta, né? Você explica,
Mas a pessoa fala assim, então, mas eu não sei, falta alguma coisa. Falta o emocional da pessoa, ela só tá racional. Então, você tá compensando através de uma outra coisa, uma dificuldade sua. Fala pra mim o que você sente, eu não sei. Então, né? E você tá usando o quê? Tá fazendo muito na prática, tá racionalizando, né? Mas o sentimento é assim, tem muito impulso para ação, mas o sentimento mesmo, que é o que nos move, você deixa quietinho ali, ó, não, deixa, não me pergunta, não, deixa quieto, entende? Então, essa é a compensação, é outra forma da gente lidar. Claro que dependendo da compensação, você vai fazer um pouco mais da sua vida andar, mas a causa, né, disso, você ainda não acessou. A questão maior com as defesas que a gente usa é que isso vai comprometendo as áreas da sua vida, né? A sua qualidade de vida vai se perdendo e aquilo vai se repetindo, vai se repetindo. E se você não olha, lá na frente o que que vira? Doença. E tem mecanismo de defesa, gente, que é familiar. Todo mundo é daquele jeito, todo mundo tem problema de coração. Naquela família ninguém fala, ninguém expressa amor, ninguém expressa os bons sentimentos, ninguém expressa a sua dor. Então fica fazendo isso. Tem uma galera que também faz assim. Eu não posso mexer com isso não, eu vou fazer outra coisa no lugar, e faz consciente, né? Então, tipo assim, eu não posso me envolver sexualmente com esse aqui, deixa eu ir rezar. Eu não posso me envolver sexualmente com essa pessoa, não posso, né? Eu tô falando dessas coisas porque acontece bastante. Não vou me envolver, mas o que eu vou fazer? Eu vou comer, e vai comer. Entende? Coloca uma outra coisa naquele lugar e às vezes até tem consciência, mas nós somos humanos, bom dia, nós somos humanos e nós precisamos vivenciar todos os nossos aspectos, né? Então assim, porque Papai do Céu vai me castigar se eu expressar o meu desejo. Isso é uma crença que enfiaram dentro de você, não é natural. É criado, né? Foi feita uma norma ética para regular um sistema, entende? Né? Então, essas defesas que a gente vai usando, elas vão comprometendo a qualidade da nossa vida. E aí é preciso entender qual é a que você usa, como que você as usa, aonde. Todos nós as temos. Entender o que acontece é o primeiro passo, né? Então, os sintomas vão aparecendo na sua vida. Essas dificuldades que a gente tem, muitas delas estão aliadas a essas defesas. E aí você escolhe, né? Porque a gente tem que escolher, tem que fazer essa opção, cuidar dessas defesas, tirar as defesas, por quê? Porque você vai precisar olhar a dor. Então, a pessoa, digamos assim, né, teve um burnout. Por que a pessoa tem burnout? Porque chegou num top de violência contra você mesmo, e aí o próprio sistema faz assim, chega, desliga, né? Não dá, acabou a energia. Lembra que você vai segurando as questões emocionais com as suas defesas? Então, o burnout faz isso. Não vai dar para continuar nesse formato. Você está se matando um pouquinho todo dia, é um suicídio. Aí o sistema fala assim, não, desliga. E aí você tem que rever sua vida. E quando você começa a olhar para ela, você entende que assim, tá tudo errado, né? Tem que fazer uma virada na vida. Porque você veio caminhando dentro da defesa, dentro daquilo que estão esperando para você, dentro daquilo que te pediram, você está se violentando, né? Não basta a sua dor interna, tem uma violência auto-infligida e o sistema tem que parar.
né? Então, a questão das defesas é que elas levam você num limite, sim. Às vezes é só uma doença simples, às vezes é uma doença mais grave e às vezes chega no burnout, chega num AVC, né? Chega num derrame, chega numa coisa mais, num câncer, numa coisa mais agravada. Isso é fruto de defesa emocional. Só que a medicina não fala isso, né? Com todas essas letras para você, porque o médico não é especialista nisso, ele vive disso, ok? Mas se você cuida da causa, né? Olha, eu tive lá um problema sério com o papai, um problema sério com a mamãe, e aí o sistema era complicado e você vai ajeitando tudo isso, a sua energia vai fluir, sua vida vai voltar, você vai ser outra pessoa, mais livre, porque as defesas são prisões, né? Você fica achando que prisão é só quem tá lá na cadeia, muitas vezes você tá preso dentro de você. E aí você fala, eu não entendo, porque se você entender, você vai ter que fazer alguma coisa. E tem um outro processo que é você entender esse mecanismo, como ele é criado. Às vezes eu dou explicações aqui e às vezes a pessoa tem dificuldade para acompanhar a explicação porque eu não estou falando da causa. Muitas vezes, gente, falar aqui da causa é complicado, porque vai botar você em processo. E aí, quem vai cuidar de você? Né? Por isso que eu faço as vivências, né? Lá eu explico as causas numa outra profundidade, como que foi sendo gerado esse mecanismo de defesa, por que que ele teve que aparecer, o que que aconteceu ali na dinâmica, né? Para que você depois fique com problema na sua vida. Tá? Então, dia 12 agora tem mais uma vivência, nós estamos falando de sexualidade, então por que que a gente tem tanta questão na área sexual? As pessoas não falam, elas fingem, né? Por quê? Porque como que eu vou falar pro cara, olha, eu faz anos que eu não sei o que é orgasmo, eu nunca consegui. Não é uma questão do cara, é uma questão de você com o seu corpo, das coisas que você recebeu da sua mãe, do seu sistema, das suas vivências, né, da sua trajetória. Aí quando você coloca assim, tá, e pode nem ser dessa vida, aí o negócio degringola, né? Aí o povo surta. Mas somos energia. Se você lida com as coisas como matéria, você vai procurar um médico. Se você lida com as coisas como energia, você vai abrir um mundo muito maior e muito mais efetivo, porque você vai ter como resolver aquelas coisas que você fala, nossa, isso não tem saída. Energeticamente, tudo tem saída. O que não tem saída é aquilo que você não quer pôr a mão. Aí não tem como. É a sua escolha, né? E muitas vezes essa escolha é pautada por uma dificuldade de compreender o seu processo. Às vezes você precisa de um pouco mais de entendimento e fazendo um passo a passo, porque você tem uma dor grande. Então, tem que ir tirando essas inseguranças, esses medos, essas dificuldades, para você conseguir dar esse próximo passo, né? Não é se violentando que você vai chegar lá. E às vezes precisa ser um pouco mais devagar do que você gostaria, né? Para você se sentir seguro para fazer o processo. Não é que não dá para ser mais rápido, sempre é possível. Mas tem aquele lugar, né, dessa dor que você está evitando, ó. Às vezes há séculos. E aí você criou toda uma estrutura sofisticada de defesa, uma coisa puxa a outra. Não é só negação, é negação, compensação, sublimação, rejeição, qualquer coisa. Você foi fazendo um bolo de neve junto com as questões do seu sistema, vira um negócio gigantesco. Então você tem que ter paciência, né? E amor, né? Amor a si. Porque às vezes você nem sabe direito como que é esse amor a si. E aí você quer que o outro te dê e você quer dar para alguém. Então, as coisas você vai ganhando esse entendimento. Ah, não posso me relacionar? Deve. Pelo contrário, deve. O relacionamento, ele acelera esse processo.
porque o outro vai devolver para você aquilo que você não quer ver. Vai aparecer, né? Quando a negação tá muito alta, o que você faz? Você projeta no outro. O problema é o outro. Esse meu marido, essa minha mãe, esse meu pai, esse meu patrão, esse meu filho. O X é o problema, o outro é teu inferno. Ele só tá devolvendo para você, fazendo um espelho do que tá aí dentro, né? E esse é o mais complicado, porque você fez uma separação interna, né, entre o que existe dentro de você e que você não dá conta, e você pega isso e entrega para o outro. O outro também tem. Quando aparece, os dois têm a mesma questão. Só que você vê no outro, mas não vê em você. Sabe a travinha do olho? Então, é a travinha do olho, né? Então, você tem que tirar a sua. Aí você fala, putz, o outro também tem, né? Mas ele tá te devolvendo você. Por isso que os relacionamentos, muitas vezes, dá BO, né? Você vai aprofundando, vai saindo das defesas, você vai se entregando aos pouquinhos e vai aparecendo a defesa, vai aparecendo a sua resistência, vai aparecendo onde está a sua dificuldade, o outro é seu espelho, mas esse é um processo que é difícil as pessoas conseguir fazer essa separação. E se você não consegue fazer a separação, isso é só do outro, verdadeiramente, é porque é seu ainda, né? E se você ainda tem dúvida, olha de pertinho, né? Porque ainda tem coisa que você tá pendurando lá no outro. Tem ganchinho lá? Tem. Mas você tá conseguindo pendurar a sua roupa, né? Como que eu sei? Porque tá mexendo com você. E a situação tá repetindo. Entende? Tem esse vício, né? Energeticamente, como se dá o processo? Você tem lá a sua dor. Você passou por um evento traumático. Não importa onde foi. Você tá segurando. Você tá segurando isso com a sua energia. Você tá segurando. Aquele momento traumático, ele tá registrado numa quantidade energética sua, né? Então, é como se aquele lugar fizesse um contorno, assim, vamos fazer de conta que é uma bolinha energética, só que ela tá presa, uma bolinha de ping-pong, e ela quer pular, porque o elétron é dinâmico, mas aí você segura ele com outro elétron, você vai pôr no outro, você vai fazendo uma camada energética elétron, porque elétron é o que anda, né? Rápido, que circula. E aí você fez um processo de entender esse elétron, né, de assimilar. Você foi lá no trauma, você chorou, você liberou. O que faz esse elétron? Ele pula de faixa, ele consegue fazer o seu movimento natural. Então, ou ele pá, desaparece desse lugar e aparece num lugar diferente aqui em cima, ou nesse lugar mesmo ele vai para sua órbita normal, ele vai conseguir fluir. Então, uma das primeiras coisas que você sente é um alívio físico gigantesco. Você relaxa. Entende? Porque aquilo que está preso se libera. Anda. O milagre é isso. Só que você vai lá num ponto, né, que estava segurando um monte de coisa, você estava com tanta energia presa aí, você somatizou, se você libera, isso vai embora. Então, assim, as doenças, na realidade, elas são emocionais, né? Tirando aquelas que são elementos, né, que você assimilou e que estão aí pesando no seu corpo. Radiação, medicação, substâncias, né? Mas na maioria, 99%, vamos colocar assim, o problema é emocional, né? Começou ali, ó, você trancou um elétron é muita energia, aí você segurou ele ali. Vai pondo mais camadinha, mais tijolinho que são as suas defesas. Então, você vai soltando, sua vida muda, né? Então, em todos os níveis, o processo é o mesmo. A gente só dá nomes diferentes, se manifesta de forma diferente, mas a causa é a mesma. Você tem uma prisão emocional que está afetando todo a sua dinâmica, né? Como energia, como
luz, como ser de luz que somos. Então, é muito importante, né, que você vá fazendo essa compreensão, né? Como são as defesas, como que você é energeticamente, qual é a dor que está ali profundamente, para você sair desse lugar. Paciência, amor, né? E assim, se dê, né, a chance de viver livre, de viver nesse lugar que você assim, quer, você sonha com um lugar gostoso. Ele tá dentro de você, mas para isso você tem que ir soltando essas coisas. Você vai ganhando um espaço interno que não tem preço, isso não tem preço. Imagina você fica preso dentro do seu banheiro uma semana. Só banheiro, você tem que dormir, só ali, aí você amplia isso e começa a ir do banheiro para a cozinha. Já é uma liberdade maior. Aí você já consegue ir para a sala. Aí você consegue ir para o quarto. Pode fazer na troca que você quiser. Mas é isso, né? Você vai ampliando a sua vida. Esse é o processo de se iluminar. Você vai virando luz, literalmente. Isso é iluminação. Então, eu recomendo que você se conheça, que você saiba desses processos, que você estude esses processos, que você tome a sua vida nas suas mãos. Né? O meu trabalho é te acompanhar até onde eu fui, entende? Né? Então, a gente vai fazendo essa coisa juntos. Olha, tem esse mecanismo, tem isso. Eu olho o teu mapa, eu consulto o teu mapa, eu vejo de onde vem. E aí a gente vê o que é possível ser feito, o que você está disposto a fazer. Eu não posso te violentar, né? Porque senão gera outro trauma. Vai, menino, isso é coisa de mãe. Eu não sou tua mãe. Você tem tua mãe. Né? Graças a Deus, eu dei a minha. Então, é isso. Meu convite para você... No sábado, vamos tratar dessas questões, né? A sexualidade, gente, ela é um ponto de muita obstrução na nossa vida, porque ali mora a criatividade, ali mora a leveza, ali mora contato com o corpo, ali mora o prazer de viver, o prazer de estar com o outro. É extremamente curativa, mas precisa fazer direito. Não é sair fazendo enlouquecidamente por aí, sem contato. Isso é muito fácil, né? O problema é você fazer com contato com você e com o outro, a entrega, né? Para que haja um equilíbrio entre o seu masculino e o seu feminino, né? Aí você vai liberando essas dores. Então, sábado das 7 às 9, lua cheia, né, para a gente trazer o equilíbrio nas relações e isso vai se refletir na sua sexualidade. Vamos lá? Se inscreve, deixa seu like, deixa sua pergunta e vamos junto. Grande beijo.